Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui, conforme prometi no vídeo anterior, tá? Explicando mais uma passagem bíblica importantíssima, com o objetivo, como sempre, de usar isso na sua vida hoje para, fortalecer a sua fé. E você vê, irmãos, que Jesus mesmo, pregando há tantos anos atrás, como você pode usar isso para a sua vida hoje, tá bom? Mas antes, irmãos, eu vou pregar de Marcos, tá? A multiplicação de pães e peixes é aquela passagem seguinte: a Bíblia tem 4 evangelhos, tá? Alguns evangelhos mostram algumas coisas que não estão no outro. Os 4 evangelhos, feitos por 4 pessoas diferentes, eles se interligam, porque o Jesus foi o mesmo, a história de Jesus foi a mesma. Foi um acontecimento que mudou a história do mundo, e como eu sempre falo, mudou até o calendário mundial, tá, irmão? De tão importante que esse homem foi para a humanidade, continua sendo até hoje, tá? Então, aquela passagem da mulher que quebra o vidro de alabastro para ungir os pés de Jesus, ele aparece nos 4 evangelhos, tá me entendendo? Porque o próprio Jesus falou que é como uma honra para ela, entendeu? Será registrado nos 4 evangelhos. Tem milagres, como o primeiro milagre de Jesus está exclusivamente no Evangelho de João, e essa revelação de transformar água em vinho, né, é maravilhosa, entendeu? Então, algumas outras parábolas aparecem um e outro. A própria parábola da multiplicação do peixe são 2, mas só mostra em Mateus e Marcos, né? E em Lucas e João só aparece a primeira multiplicação de pães e peixes. Questão lá de fazer o evangelho, mas você tem que saber a essência disso aí, tá, irmão? O que ele quer falar. Mas antes eu vou ter aqui Marcos, vou ler pelo evangelho de Marcos, mas eu queria, que ontem eu estava lendo, irmão, 1 Coríntios, mais uma vez, né? E eu queria falar rapidamente sobre o negócio de dons, e eu vou explicar por que eu faço esses vídeos, tá, irmão? É o ardor que me fala que a gente está em necessidade do verdadeiro Cristo. Tem muita gente pregando falso profeta, muita gente apontando falso profeta, falso ensino, mas não ensina o verdadeiro, tá, irmão? Então olha aqui, ó, é o 1 Coríntios 12 que ele fala dos dons. Aqui, ó, a partir do versículo 4, vocês vão entender, ó. 1 Coríntios 12, 4. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, um é dada a palavra da sabedoria, preste atenção nisso, irmão. Pelo outro, mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. A outro, pelo único Espírito, o dom de curar. Essa fé aqui, irmão, não é essa fé que todos nós devemos ter, não, tá? Justamente, quando você... o dom de fé é o seguinte, é aquele de você se desprender de tudo que o sistema, mesmo ensinamentos milenares, tá? Você saber diferenciar, irmão, uma ciência globalista por uma ciência que funciona. Por exemplo, muitas coisas da medicina cura. Um remédio para dor de cabeça, vacinas realmente testadas por anos, que erradicaram doenças como a poliomielite, desses ensinamentos que eles ensinam aí de geopolítica, de astronomia, tá me entendendo? Porque Deus, como eu disse, a Bíblia não entra em contradição. Lá em Jó, depois do capítulo 40, Deus dá uma aula de astronomia e geologia ali, tá? Geografia, de tudo. Porque por isso que a Bíblia era considerada o livro de história, até Nicolau Copérnico. Ele está dizendo lá que não é possível medir as distâncias de sua obra. Pega o livro de Jó e lê. Então toda vez que vem uma ciência oficial, entre aspas, dizer que a distância entre a Terra e a Lua é de 8 milhões de quilômetros, é um chute.
Porque Deus, como eu disse, Deus não faz uma aposta para perder. Eu insisto nisso, tá? Então vamos repetir aqui o 9. A outro, o mesmo Espírito é outorgado a fé. O outro, o único Espírito, dons de curar. Eu já vi o manifestar de todos esses espíritos em pessoas diferentes, irmão. Inclusive ao vivo. Agora o 10 que me chama a atenção. O outro, poder para operar milagres. O outro, a profecia. Tem gente que é mestre em escatologia. Esses eu ouço, entendeu? A outro, discernimento de espíritos. E outro, variedades de língua. E outro, interpretação de línguas. Discernimento de espírito, irmão. Sabe o que é isso? É você saber o que vem de Deus e o que vem de Satanás. Porque Jesus, ele tem as características dele. E Jesus também. Eu vou explicar tudo nesse vídeo, né? Tentar explicar. Então vamos lá. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. Retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para relatar tudo quanto havia realizado e ensinado. Então convidou-lhe Jesus: vinde somente vós comigo para um lugar deserto, descansai um pouco, pois a multidão que chegava e partia era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo do barco, foram para um local despovoado. Entretanto, muitos dos que viram retirar-se, tendo reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades, chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, aleluia, Senhor. Porquanto era como ovelhas sem pastor. E sem demora passou a ministrar muita orientação. Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: esse lugar é deserto e a hora é muito avançada. Despede, pois, a multidão para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar para si o que comer. Jesus, porém, os instruiu: proverde vós mesmos de comer. Aos que lhe replicaram: devemos ir comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhe de comer. Mas Jesus lhe indaga: quantos pães tendes? E de verificar. E tendo informado, comunicaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou que fizesse com que todo o povo se acomodasse em grupo, reclinado sobre a relva verde do campo. E assim fizeram, assentando-se em grupo de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, rendeu graças e partiu os pães. A seguir, entregou o seu discípulo para que servisse ao povo. Da mesma maneira, repartiu 2 peixes entre todas as multidões ali reunidas. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pães e peixe. E foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Lá na frente, eu vou ler só a primeira multiplicação, para o vídeo não ficar longo, tá? Mas na primeira sobrou 12 cestos de pães. E na segunda sobraram 7 cestos de pães. Como eu sempre falo, usando a lógica, poderia ter sobrado 20, 200, 500. Mas na primeira sobrou 12, que é em relação às 12 tribos de Israel, entendeu, irmão? E no outro sobe 7, porque 7 é a perfeição, é o dia do nosso descanso. Mas você tem que saber qual é o contexto disso aí. Especificamente de Marcos, eles estavam vindo de um lugar. Eles estavam vindo de uma situação. Qual é a situação? O enterro de João Batista. João Batista, todo mundo sabe da história dele, que ele foi decapitado na prisão, tá? Por ordem lá da mãe de Salomé, que pediu a cabeça dele. Porque João Batista, ele não se vendeu, ele não se rendeu. Ele estava dizendo que Herodes estava em adultério por estar com a esposa do irmão. Então a força dos poderosos é o seguinte: ele não se arrepender, mas usar todos os recursos para matar, para ceifar. E por que João Batista perdeu a cabeça? Porque, irmãos, tem uma parte na Bíblia, só explicando rapidamente isso, para voltar para a explicação do pães e peixe. Tem uma parte que no cárcere, João ele chega a duvidar, porque ele fala assim, envia os discípulos dele, que João também tinha discípulos, dizendo assim: pergunta se ele é o Messias ou devemos esperar outro. Irmãos, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Desde o ventre, João se alegrou quando Maria foi visitar Isabel. Não está me entendendo? João, ele mesmo batizava. João era filho de Zacarias, que era um sumo sacerdote. Então, ele abriu mão, né, por ser filho de sacerdote lá na frente de seu sumo sacerdote, para se vestir de pele de camelo e comer mel silvestre, para anunciar, irmão. Ele é chamado de Elias. Ele disse para Jesus, irmão, que não era digno nem de carregar as sandálias dele. Foi João que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João, irmão, que também viu a pomba descer no batismo de Jesus que ele fez. Ele escutou a voz que foi visível para todos, dizendo: esse é meu filho amado a quem me comprazo. Mas o cárcere, irmão, fez ele esquecer. Isso tem tudo a ver com essa parábola. Fez ele esquecer. E quando você esquece quem é Jesus, você perde a cabeça. Tu está me entendendo, irmão? Você para de pensar. Se você for lá atrás, acho que é 4 anos atrás ou 5 anos atrás, tem um vídeo meu dentro da Voz da Verdade. Porque na consagração de sábado, a consagração de sábado era algo maravilhoso. Não sei como estar lá porque eu não estou indo mais, entendeu? Por diversos motivos. E o que acontece, meus amados irmãos? Ali era um lugar de paz, um sábado de manhã, e depois tinha um mini ágape, né, que a gente contribuía lá com a caixinha do café. As irmãs iam no mercado, que é o que fica bem perto da igreja, né, aí comprava queijo, pão, bolo. Então a gente ficava naquela coisa gostosa, aquele mini ágape, irmão, a consagração, muita oração, era um círculo. Era um momento mais íntimo, é mais tabernáculo de Davi do que templo de Salomão, entendeu, irmão? Não tinha microfone, muitas vezes não tinha músicos, então era tudo na capela mesmo, mas era aquele silêncio, aquela presença de Deus gostosa. Então uma irmã que ministrava lá, uma irmã muito corajosa, eu amo muito essa irmã, a Bianca. Ela ministrava muito bem aquela consagração, e um dia ela me passou um áudio e falou assim: irmão, eu estava orando aqui e o Senhor falou para tu trazer uma palavra. Porque tinha a consagração normal e tinha o que a gente chamava de super consagração. A consagração normal, se eu não me engano, ia de 9, era 9, irmão? De 9 até as 11. Mas tinha uma que esticava até as 3, 3 e meia. Então tinha 2 irmãos que levavam a palavra nesse dia, né, da esticada. E tinha um almoço, no invés do café. É muito gostoso, irmão, sentir a presença de Deus na consagração lá. Mas por motivos estranhos, desentendimentos, entendeu, irmão? A irmã não aceitou, e eu creio que assim, que a igreja perdeu uma grande mulher de Deus que ensinava, entendeu? Porque são essas coisas, irmãos, que Satanás vai mais avançar. Ela vai entrar com inveja no coração, ela vai entrar com pastores que vão abandonar a consagração. E nesse dia eu preguei e a minha esposa gravou. Então o áudio não está muito bom, mas se você aumentar dá para escutar. O que eu estava falando ali era uma ode à memória, e eu cito isso. Porque é sempre a memória, irmãos. Quando Jesus, ele veio, irmão, para curar, para libertar. Ele veio para os pequenininhos, ele veio para os doentes. Você está me entendendo? E a palavra que eu acabei de ler, ele está dizendo que as pessoas corriam na frente, abandonaram tudo para lá ouvir Jesus, para se alimentar de Jesus. Quando você chega no Evangelho de João, no capítulo 6, se eu não me engano, no versículo 15, ele diz que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então a gente já identificou um dos pães. Tu pode ver que ele parte primeiro os pães e depois o peixe. Tu tá me entendendo, irmão? Quando você vai lá em Êxodo, quando eu preguei sobre isso, quando descia o maná do céu, o maná, segundo historiadores, era uma coisa parecida com pão. Então, mostrando que sempre o que? No deserto, quando você está no deserto, numa caminhada, Deus envia Jesus, entendeu, irmão? Primeira coisa que Deus Jesus para te alimentar o seu espírito. É altamente espiritual. A Bíblia é altamente espiritual também, para ser usado nos dias de hoje. Você tem que fazer substituições espirituais. Essas multiplicações de pães e peixes, o maná descendo, aconteceram realmente, foram atestados. Mas você tem que ver qual é o ensinamento que está por trás disso.
Paulo Júnior uma vez falou, eu cito Paulo Júnior, irmão, quando era Paulo Júnior, coisa boa. Não é porque a pessoa hoje se desviou que eu vou deixar de citar as coisas boas que ele falou, irmão. Não tá me entendendo? Que é até uma covardia. O fato de você não seguir, você não gostar de alguém porque a pessoa teve uma mudança, teve uma guinada brusca para pior, não significa anular quando ele estava na época boa, vamos dizer assim. Você não tem como anular as coisas boas que ele falou. Ele disse uma nuance, uma conjectura muito interessante, dizendo que se é 5 pães e 2 peixinhos, é o seguinte, que Jesus é a própria palavra, né? Ele é o verbo que se fez carne, que está em João também. E esses 2 peixinhos, né? Eu não entendi, porque agora eu teria que ver essa pregação de novo, tenho que procurar. Mas ele fez alguma espécie de associação com oração, tá? O peixe, ele aparece muito na Bíblia. E o peixe, ele vem do mar, né? Ele vem do mundo, então é associado a homens também. Então é alguma coisa assim, olha, é as 5 vezes que você leu a Bíblia e mais 2 horas de oração, vem aqui que eu vou multiplicar para você alimentar outras pessoas. O que eu estou fazendo aqui, discernimento de espírito, irmão, que é o seguinte, o Satanás, ele muito difícil consegue enganar uma pessoa que tem discernimento de espírito, mas é um dom. Quando eu fui pregar nessa consagração para falar sobre isso, eu cheguei a subir no púlpito e eu fiz assim, ó, olhei e disse, não está na gravação porque a minha esposa começou a gravar depois, mas eu olhei a igreja toda assim e falei assim, é muito linda a visão daqui. Eu sempre tive curiosidade de saber como é que era você estar num púlpito de uma igreja de Cristo. Mas eu desci imediatamente porque eu não tenho moral, irmão, para pregar ali. Então eu falei dali de baixo mesmo, que aquele microfone, irmão, ele é pesado, irmão. E então eu fico só observando pessoas que vão ali dar leite fraco para querer aparecer. Não sabe o peso daquele microfone, irmão. Se você falar qualquer coisa errada ali, irmão, você está lidando com a alma, irmão. Irmão, em nome de Jesus, no livro de Ezequiel está dizendo sobre os falsos pastores, o destino. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso advogado. Mas no caso dos falsos profetas, aquele que engana almas, Jesus não vai nem se meter, irmão. É com o próprio Deus Pai. Em Hebreus está falando, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então, se você tem intenção de subir ao púlpito para aparecer, para arrancar dinheiro dos outros, usando o nome de Jesus, repense sua vida em nome de Jesus, irmãos. O nosso Senhor está mostrando ali que Ele teve compaixão das pessoas e alimentava as pessoas, e alimentou tanto fisicamente, provendo, né, como espiritualmente. Por que eu falo essas coisas, irmãos? Porque eu sempre vou falar aí, por enquanto, da pessoa que tentou dar o golpe, é sempre para ser ensinamento. Pessoa que pregava muito. Se você descer mais ainda nos meus vídeos, você vai ver as pregações dele, mas é só áudio. Porque eu tinha um telefone muito fraquinho na época. Mas ele, um dos dias lá, ele pregava, as pregações dele eram muito boas, o homem pregava muito, ele tinha um dom de pregar. Não dá para entender, irmão. Então, o Senhor, Ele me permitiu que gravasse e colocasse no meu canal algumas mensagens dele. E uma das principais dele, sabe qual é, irmão? Respeite a autoridade. Ali ele está falando que, baseado também, né, em Romanos 13, que a gente tem que respeitar a autoridade, porque ela foi colocada lá por permissão de Deus, seja um presidente, seja um governador, um prefeito, um juiz, entendeu? E também a liderança da igreja. Mas, querido, hoje, o que ele fez foi exatamente ao contrário. É por isso que eu falei para ele assim, porque no começo ele chegou para mim e falou assim, olha, você vai escutar histórias lá, na igreja, quando você chegar na igreja hoje. Mas procura ouvir os dois lados. Tudo bem. Só que essa igreja já tinha sofrido 2 golpes. Um quando eu não estava lá, e segundo me contaram, a cada 10 pessoas que tinha na igreja, 9 foram embora com um pastor, que fez a insurreição, e 1 ficou. Então toda vez que a igreja sofre esse tipo de ataque, ela fica vazia. Mas por que as pessoas saem da igreja?
se é uma igreja que prega Jesus Cristo. Porque elas estão preocupadas mais com o pastor do que com Jesus Cristo. Elas não estão indo lá por causa de Jesus Cristo, que é a casa de Deus. Elas estão indo lá por idolatria, pastor. Mas só que o pastor, ele é um ser humano, ele está sujeito a falha. Então, se falhar, a pessoa sai. A pessoa é fraca, irmãos. Tu tá me entendendo? No segundo, foi uma tentativa de uma das filiais de Magé. Eu fiquei sabendo dessa história aí. É a mesma coisa. Pessoas querendo crescer, querendo tirar, não concorda, ao invés de chegar e reunir, igual Paulo fala nas cartas dele, se reúne e debate. O próprio Paulo, ele entrou numa com Pedro, irmão. Entendeu? Ele entrou numa com Pedro, ele entrou com um tal de Alexandre, o Latoeiro. Ele entrou numa com eles. Entendeu? Mas o quê? Para defesa do evangelho, defesa da verdade. Porque às vezes, se você não chamar atenção, a pessoa vai se desviando mesmo. Mas tem que ser tudo em comum acordo, com sabedoria, com bondade, entendeu, irmão? Você vai ver Jesus ali dando cada patada em discípulo. Ó, homens de pequena fé, igual aquele do menino endemoniado, né? Que vivia no fogo, vivia na água. Que é revelação muito interessante também. Jesus ele fala coisas e fala assim: ô geração perversa e incrédula, até quando eu estarei com Deus? Então tem momento que você perde a paciência mesmo, mas tem que saber resolver. Mas Jesus desistiu de tudo. Jesus vivia esculhambando os discípulos. Mas nesse último golpe que a igreja teve, sabe foi por causa de quê? Por causa disso aí que vocês estão vendo. Que isso, Ricardo? Internet. A igreja ela fazia só CDs, né? Ela pegava a pregação pelo áudio, aí aquilo gerava um arquivo de pregação. Quando juntava 12, 15 pregações, dependendo do tamanho de CD, que era 700 megabytes, aí fechava um CD e distribuía de graça. Foi isso que ajudou a espalhar, né? E foi através de um desses CDs que eu conheci a igreja, entendeu? Então foi uma obra bem sucedida, vamos dizer assim. Tem muita gente lá por causa dos CDs. E agora, muita gente. Mas só que quando começou a gravar, quando a banda larga começou a se popularizar, foi criando um canal, né, no YouTube, e aquilo foi se espalhando, então a igreja passou a ter ouvintes na Alemanha, na Holanda, em Angola, nos Estados Unidos, no Brasil todo, né, a igreja do Rio de Janeiro, em Goiás, em Curitiba, Porto Alegre. E isso entra no coração de um invejoso, irmãos. Então, que é o protagonismo, porque sabia que pregava, sabia que também era usado. Foi essa mesma pessoa, irmão, que estava... Tem muito crente que gosta aí do tal de Augusto Nicodemo, né? Augusto Nicodemo, um tempo atrás, estava falando, sabe o quê? Que Jesus não curava hoje em dia, porque ele só curou naquela época para mostrar que ele era filho de Deus. E esse camarada que tentou, né? Fazer esse negócio lá na igreja lá, segue esse homem, como eu falo, não lê Bíblia. Tem que esperar os outros pregar para repregar. Acreditou nesse homem. Só que é esse mesma pessoa que num culto de quarta-feira curou. Aliás, quem curou foi Jesus, mas usou as mãos dele para tirar um câncer de uma mulher que desceu em forma de uma bola de carne podre, que a gente tem que pegar um balde e limpar lá. E depois a mulher disse que ela estava curada. Foi esse homem que ressuscitou 2 pessoas 40 minutos depois de morta, amarela, gelada. Uns queriam ligar para o SUS ou para o bombeiro para remoção, né, para o rabecão. E Deus falou assim: volta lá e toca nela. E a mulher ressuscitou e está viva até hoje, para a honra e glória de Jesus Cristo. Então uma pessoa dessa vai acreditar num homem que diz que Jesus não fazia mais milagre. Então eu cheguei para ele e falei assim: então quem é que usou a tua mão ali? Você agora virou um charlatão? Você virou um ilusionista? O fato está na cara dele, ele não consegue enxergar, irmão. Que falta de discernimento de espírito é esse, querido? Eu estava conversando no último ágape que teve lá na igreja. O outro que se juntou, que é assim, irmão, a palavra de Deus diz que quando você Herodes e Pôncio Pilatos, eles não se falavam. Mas na questão de Jesus, quando é para crucificar o Filho de Deus, eles chegaram a se falar e trocar presente. Então, quando é para destruir uma coisa boa, quando é para destruir Jesus, eles voltam até a se falar. Mas depois que eles conseguem o objetivo, é o reino dividido.
Porque um deles hoje, ele disse, com todas as palavras, eu não falo mais de Jesus, porque ninguém acredita. Aí meu pastor falou assim, eu não acredito que ele falou isso. Porque o meu pastor até hoje, ele espera a recuperação dessas pessoas, entendeu, irmão? E eu também. Eu até brinquei com o pastor na ocasião, falei assim, mas tá demorado esse processo aí de transformar pedra em carne, né? Que a palavra de Deus diz que ele vai transformar o coração de pedra e tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração mais justo. Aí eu cheguei pro meu pastor e falei assim, ó, é esse tipo de pessoa aí que queriam te derrubar e tomar a tua igreja cristã, Voz da Verdade. Para chegar hoje e falar assim, irmãos, pegar o microfone e falar assim, irmãos, eu não vou falar mais de Jesus porque ninguém escuta. Para completar a obra maligna, uma igreja que é de Cristo, você tá me entendendo? Vai sempre sofrer ataques de Satanás. Se a tua igreja está tudo bem, abre teu olho, irmão. Porque Jesus, ele falou que a obra dele sempre vai sofrer perseguição. Então aquela pregação que eu fiz, esse negócio de Jesus Cristo é o seguinte, é uma ode à memória, irmão. Porque na segunda multiplicação de peixes, eles falaram a mesma coisa, mas olha só, vamos pela lógica. Vamos pela lógica. Jesus, ele começou o ministério dele, ele começou a pregar já se eu não me engano, com 12 anos, né? Mas ali ele começou a pregar. Mas o ministério dele mesmo foi depois que ele foi batizado. Então ele foi batizado com 30 anos de idade. A história dos evangelhos, tá? Ele foca mais nisso. Depois do batismo de Jesus, até a morte e ressurreição de Jesus. E Jesus morreu com 33 anos. E tem muitos irmãos aqui que se lembram de coisas marcantes, porque a multiplicação de pães e peixes foi uma coisa marcante. Sim ou não? Foi um milagre tremendo, tanto que está registrado nos 4 evangelhos. Então tem gente que se lembra até, eu me lembro de coisa de meus 5 anos de idade, irmão, todos os meus trabalhos, todas as pessoas que passaram pela minha vida. Eu devo ter conhecido mais de 1 milhão de pessoas, eu me lembro de todas elas. Maravilhosa. Você tá me entendendo, irmão? Então, olha só, num espaço de 3 anos, ou seja, de 30 até 33 anos, eu não sei se a Bíblia não mostra se a primeira multiplicação aconteceu no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro ano de Jesus, e a segunda foi no segundo ou no terceiro. Mas é um espaço de 3 anos, é pouco. Os discípulos falaram a mesma coisa para Jesus, despede o povo. E eu falei, irmão, que eu tinha falado isso na época, o pastor Elvis, eu falei isso lá na consagração. Se fosse eu um dos discípulos, eu falaria, Jesus, na segunda multiplicação, e aí Jesus, você vai fazer aquilo de novo? Porque tem uma coisa que eu adoro ver dentro da igreja, sabe o que é, irmão? É milagre, é demônio sendo expulso, é demônio sendo envergonhado, é uma pessoa sendo liberta. Isso para mim é melhor do que ganhar dinheiro. Eu falaria para Jesus, poxa, vou ver de novo. Mas não, os discípulos falaram a mesma coisa com a mesma incredulidade, como se eles tivessem esquecido. Tu tá me entendendo? Eles tinham acesso ao pergaminho, irmãos, aos pergaminhos do Velho Testamento. Quando está dizendo de multiplicação, ali, me lembro que Elias, com a viúva de Sarepta, multiplicação de azeite, olha só, ele fala, ele multiplicou o azeite. Naquela passagem, quem era produtor de azeite era uma pessoa muito bem sucedida, que era um produto caro, mas ele não estava falando só em termos de material. Jesus, ele não vai multiplicar as coisas só, simplesmente para te deixar rico, não. Isso pode acontecer, mas para você ser um canal de bênção para ajudar outras pessoas. Mas o azeite ali, eu já expliquei, quer dizer, o Espírito, a unção vinda do Espírito. Não está me entendendo, irmão? E ele fala, vai nos teus vizinhos, pega a botija. O que é botija? É o corpo das pessoas. Ele vai lá pregar para os seus vizinhos. A obra de Deus é sempre para você pregar o Evangelho, para salvar pessoas e confortar pessoas, irmãos. A multiplicação de pães e peixes, segundo a interpretação do Paulo Júnior, que foi muito boa, também é para isso. Usa seu conhecimento na palavra. Não fique em bolha pregando só para crente, não. Aquela bolha fechada, porque tem sede, tem fome e sede, segundo a profecia de Joel. Das pessoas, não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Aí você vai ficar pregando para quem já sabe. É sempre pro bem, irmão. Então você analisa. É uma ode à memória, irmãos. Os discípulos parece que esqueceram da primeira multiplicação de pães e peixes.
Mas tudo bem, tem um desconto, tu sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que esses discípulos todos só foram convertidos depois do dia de Pentecostes, que já está em Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro, né, depois dos Evangelhos. Esse livro ele começa com a ascensão de Jesus aos céus, todo mundo olhando para cima e já esperando ele voltar. E se você parar para perceber, o livro de Atos dos Apóstolos não tem fim. A palavra de Deus me mostra ela inteira. Se você ler ela direitinho, com fé, com atenção, a palavra vai mostrar pelos profetas que quem vai dar um fim nesse livro, seremos nós, irmãos, junto com Paulo, no reinado de Cristo nessa terra depois da volta dele. Por isso que é muito importante você se manter na fé, porque Jesus ele fala, bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Então esteja na primeira ressurreição, irmão. No arrebatamento, depois da grande tribulação, que a tribulação é para provar a sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Não seja mais um desistente, irmão. Não seja mais um que a inveja ficar no coração para você derrubar os outros, derrubar o irmão. Ah, então um irmão aí que está pregando mais. Anos de igreja não quer dizer nada não. Tem gente que tem dom de ficar no portão. Eu vejo às vezes os irmãos no portão ali, que às vezes passa a pessoa bêbada ali e para. Elas ficam assim, ó. O irmão começa a pregar para ele no portão. É um dom. Mas não, todo mundo quer pregar, porque todo mundo quer aparecer, todo mundo quer pular, todo mundo quer comandar. Irmãos. Né? Aquele filme do Homem-Aranha lá, com o tio, como é que o tio Ben fala pro Peter Parker? Grandes poderes requer grandes responsabilidades. Fica pegando para querer aparecer o microfone, fica ansiando isso para tu ver o tamanho da hierarquia de demônio que você vai encarar. Que você está acostumado com um demôniozinho de fofoca. Seja bíblico e pregue para tu ver o tamanho da hierarquia. Deus mandou um sonho. Tu sabe qual é o demônio que persegue pessoalmente o pastor Elvis? A própria prostituta de vermelha de Apocalipse. O Senhor me mostrou isso num sonho. Eu passei um áudio para ele. Tá? A própria. Não é demôniozinho de fofoca, não. É demôniozinho baixo, não, irmão. Então vocês repensem. Porque se a sua obra, a obra de Deus, você lê a Bíblia e você não passar esse conhecimento para frente, como a viúva de Sarepta, como Jesus multiplicou os pães e peixes, tem alguma coisa errada em vão. Tá me entendendo? A sua fé será em vão. Porque você tem que se descontaminar disso. Se você não tem compaixão, eu falo e repito, que eu vou encerrar o vídeo agora. A maneira principal de você descobrir se você ou os outros é de Deus ou não, é o amor que ele tem pelas almas. Pelas almas. Essa é a principal característica de um servo do Senhor. Porque um servo do Senhor é um servo do Senhor. Crente é outra coisa. Porque até o diabo crê e estremece. Existe uma ponte, um abismo entre um crente e entre um servo do Senhor. Talvez eu dê mais detalhes nos próximos vídeos. Isso aqui foi também um desabafo. E qualquer coisa deixe nos comentários. Deus abençoe a todos grandemente.